Talvez você tenha chegado até aqui porque sente que algo dentro de você está fora do lugar. Não é exatamente um pecado escancarado, nem uma queda visível. É mais sutil. Um cansaço que não passa, uma confusão interna que não se resolve, uma sensação de que você ora, busca, tenta continuar, mas algo ainda não encaixa. E é justamente aí que muita gente se perde, porque imagina que restauração começa quando Deus muda as circunstâncias. Mas a Bíblia mostra o contrário. A restauração quase sempre começa quando Deus mexe no interior. Antes de Deus levantar alguém, Ele trata. Antes de curar por fora, Ele expõe por dentro. Antes de devolver força, Ele revela fraquezas que estavam sendo ignoradas. E isso não acontece para destruir, acontece para alinhar. Muita gente pede restauração, mas não percebe que está resistindo ao processo que antecede essa restauração. Quer o alívio sem o confronto. Quer a cura sem o diagnóstico. Quer o novo sem permitir que o velho seja tocado. Só que Deus não trabalha assim. Ele não restaura em cima de rachaduras escondidas. Ele não constrói sobre estruturas emocionais e espirituais comprometidas. E aqui está algo que quase ninguém ensina. O desconforto que você sente hoje pode não ser ataque. Pode ser Deus começando um processo profundo dentro de você. Um processo silencioso, invisível aos outros, mas extremamente decisivo. Por isso, antes de continuarmos, eu preciso te pedir uma coisa simples e muito importante para que essa mensagem alcance pessoas que estão exatamente nesse lugar de luta interna. Se este começo já falou com você, deixe um comentário dizendo: eu precisava ouvir isso hoje. Isso ajuda o YouTube a entregar essa palavra para quem está no limite, para quem está quase desistindo, para quem acha que Deus esqueceu, mas está prestes a entender que o processo já começou. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma preparação espiritual para a vida que Deus está construindo dentro de você. Agora, respira fundo. Não corre. Porque o que Deus faz primeiro, Ele faz por dentro. Existe um padrão espiritual claro nas Escrituras. Deus nunca restaura alguém sem antes revelar o que precisa ser tratado. E essa revelação quase nunca vem em forma de voz audível ou sinal sobrenatural. Ela vem em forma de incômodo, de confronto interno, de perda de prazer em coisas que antes pareciam normais, de inquietação com hábitos, pensamentos e tolerâncias que você vinha carregando sem questionar. E aqui entra uma verdade desconfortável, mas libertadora. O que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Não é o que você faz de vez em quando, é o que você aceita como normal, é o que você racionaliza, é o que você empurra para depois. Antes de Deus restaurar, Ele costuma apertar exatamente nesses pontos. Não porque Ele é duro, mas porque Ele é Pai. E Pai, de verdade, não ignora aquilo que está adoecendo o filho por dentro. Muita gente confunde isso com condenação. Mas não é. Condenação afasta. Confronto divino aproxima. Condenação gera culpa. Confronto gera arrependimento e alinhamento. Quando Deus começa a tratar alguém, Ele não começa acusando. Ele começa despertando consciência. É por isso que, antes da restauração, você começa a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Palavras que você fala, pensamentos que você alimenta, exageros que você justifica, pequenas concessões que, somadas, estão drenando sua força espiritual, emocional e até física. E talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Um tempo em que Deus não está mudando tudo ao redor, mas está mexendo profundamente em você. Um tempo em que Ele não responde do jeito que você espera, porque a resposta que você precisa não é externa, é interna. A restauração verdadeira não começa com aplausos, começa com silêncio, não começa com vitória visível, começa com ajuste invisível.
Não começa quando tudo melhora. Começa quando você para de fugir do que precisa ser encarado. E isso explica por que tanta gente desiste no meio do processo. Porque queria alívio rápido, mas Deus está formando estrutura. Queria resposta imediata, mas Deus está construindo maturidade. Queria um milagre pontual, mas Deus quer uma transformação profunda. Antes de Deus restaurar o que está fora, Ele confronta o que está dentro. Esse confronto pode doer, pode confundir, pode gerar a sensação de atraso, mas ele é, na verdade, o sinal mais claro de que Deus ainda está trabalhando em você. Se Ele tivesse desistido, Ele não trataria. Se Ele tivesse te abandonado, Ele te deixaria confortável no erro. Mas quando Ele começa a incomodar, é porque algo maior está sendo preparado. E nos próximos momentos deste vídeo, nós vamos entrar exatamente nesse processo. Vamos entender o que acontece dentro de uma pessoa antes da restauração, por que Deus permite esse tempo de confronto interno e como atravessar essa fase sem se perder, sem se endurecer e sem desistir. Porque quem entende o processo não abandona o propósito. Existe um momento específico na caminhada espiritual em que Deus não acrescenta nada, Ele começa a remover. E esse momento costuma ser o mais confuso, porque muita gente interpreta como perda, atraso ou até abandono. Mas, na verdade, é preparação. Antes de Deus restaurar, Ele desmonta aquilo que estava sustentando você de forma errada. É aqui que muita gente se engana. A pessoa ora pedindo crescimento, pede maturidade, pede um novo tempo, mas não percebe que Deus responde primeiro tirando excessos, tirando falsas seguranças, tirando hábitos que pareciam inofensivos, mas estavam silenciosamente drenando vida, foco e sensibilidade espiritual. Porque a restauração não acontece enquanto você continua tolerando aquilo que te enfraquece. E aqui entra uma verdade que quase nunca é dita com clareza. Deus não trata apenas pecados explícitos, Ele trata permissões internas, aquilo que você não chama de pecado, mas que já começou a te dominar. Aquilo que você diz, todo mundo faz, mas que já roubou sua disciplina. Aquilo que você chama de descanso, mas virou fuga. Aquilo que você chama de necessidade, mas se transformou em dependência emocional. Antes de Deus restaurar, Ele confronta exatamente isso. Não é raro que nesse período você comece a se sentir estranho com coisas que antes eram normais. O prazer diminui, a consciência pesa, a alma perde paz. E muita gente tenta calar esse incômodo, se distraindo mais, se ocupando mais, justificando mais. Mas esse incômodo não é para ser calado, ele é para ser ouvido. Porque antes de Deus restaurar o que está fora, Ele confronta o que está dentro. Esse confronto não vem em forma de acusação pesada. Ele vem como um sussurro persistente, uma pergunta que não sai da sua mente, uma inquietação que volta sempre que você tenta ignorar. É Deus chamando você para um nível maior de responsabilidade espiritual. E aqui está o ponto central. O que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Não é o evento isolado, não é o erro pontual, é o padrão não tratado, é o hábito não confrontado, é a concessão repetida. Deus sabe que nenhuma restauração verdadeira se sustenta se esses padrões continuarem intactos. Por isso, antes de levantar alguém, Ele quebra ciclos internos. Antes de confiar mais, Ele testa maturidade. Antes de ampliar, Ele aprofunda. E isso dói porque desmonta identidades falsas. Aquela imagem de força que você construiu. Aquela ideia de que está tudo sob controle. Aquela espiritualidade que funcionava só enquanto a vida não apertava. Deus permite o aperto justamente para revelar o que estava frágil. É aqui que muitos confundem tratamento com ataque. Acham que o inimigo está agindo,
quando na verdade é Deus limpando o terreno. Acham que perderam a fé, quando na verdade estão sendo levados a uma fé mais madura, menos emocional, mais obediente. E deixa eu te dizer algo importante, com muito cuidado e verdade. Se Deus não estivesse interessado na sua restauração, Ele não mexeria nessas áreas. Ele te deixaria confortável. Ele não tocaria nos excessos. Ele não confrontaria o que você tolera. Mas o fato de Ele estar mexendo mostra que ainda há propósito, ainda há plano, ainda há futuro. Esse processo costuma atingir 3 áreas ao mesmo tempo: mente, emoções e corpo. Você começa a perceber cansaço mental, instabilidade emocional e até reflexos físicos. Não porque Deus está te adoecendo, mas porque Ele está revelando que você vinha vivendo acima do limite, fora do equilíbrio, ignorando sinais. A Bíblia não separa essas áreas como nós separamos. Ela trata o ser humano como um todo. E quando uma parte adoece, as outras sentem. Por isso, Deus trata de forma integral. Ele não restaura só a fé, Ele restaura a estrutura interna. E isso exige algo difícil: honestidade consigo mesmo. Parar de espiritualizar excessos, parar de justificar hábitos, parar de chamar de normal aquilo que já virou prisão silenciosa. Porque enquanto você tolera, Deus não restaura. Enquanto você racionaliza, Deus aguarda. Enquanto você foge, o processo se estende. Mas quando você reconhece, algo muda. Quando você para de se defender e começa a se examinar, o peso diminui. Quando você para de fugir do confronto e começa a aceitar o tratamento, a restauração se aproxima. Deus não está interessado em te envergonhar. Ele está interessado em te alinhar. Não quer te expor para os outros, quer te curar por dentro. Não quer te quebrar sem sentido, quer te refazer com propósito. E é exatamente nesse ponto que muitas histórias bíblicas começam a mudar. Não quando a pessoa vence externamente, mas quando ela se rende internamente. Quando para de lutar contra o processo e passa a cooperar com ele. Nos próximos momentos, nós vamos entrar ainda mais fundo nisso. Vamos entender por que Deus permite o cansaço antes da força, o silêncio antes da direção e o esgotamento antes da restauração completa. Porque há um padrão divino que se repete. E quando você entende esse padrão, você para de se desesperar no meio do processo. Há uma fase específica antes da restauração em que Deus parece calado. Você ora e não sente resposta. Busca direção e encontra silêncio. Pede força e sente cansaço. E é exatamente aqui que muitos desistem, porque interpretam o silêncio como rejeição, o cansaço como fracasso e a confusão como sinal de que algo deu errado. Mas a verdade bíblica é outra, e ela é profunda demais para ser ignorada. Antes de Deus restaurar, Ele desacelera você por dentro. Não porque Ele perdeu o controle, não porque você falhou além do perdão, mas porque existe um tipo de restauração que não acontece em movimento, só acontece em pausa. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Existe algo extremamente perigoso em tentar avançar espiritualmente sem parar para reorganizar o interior. Por isso, Deus permite fases em que a mente desacelera a força, as emoções ficam sensíveis e o corpo sente limites. Ele faz isso porque quer evitar uma restauração superficial, aquela que parece vitória por fora, mas desmorona por dentro. E aqui entra algo que quase ninguém ensina. O cansaço nem sempre é sinal de fraqueza espiritual. Muitas vezes é sinal de que você carregou mais do que deveria por tempo demais. Você tentou sustentar expectativas, tentou manter padrões, tentou agradar, tentou provar, tentou ser forte o tempo todo. Mas nenhuma alma aguenta viver permanentemente em modo de resistência.
É por isso que antes de restaurar, Deus permite que você chegue ao limite, não para te destruir, mas para te ensinar algo essencial. Você não foi criado para viver à base de esforço contínuo, e sim de alinhamento contínuo. Enquanto você vive no esforço, você se desgasta. Quando você vive no alinhamento, você se sustenta. E esse alinhamento começa exatamente quando o barulho cessa. O silêncio revela verdades que o movimento esconde. Ele traz à tona pensamentos que você abafava, emoções que você empurrava para baixo e padrões que você evitava encarar. No começo, isso assusta. Dá a sensação de que tudo está desmoronando por dentro, mas não está. Está sendo reorganizado. E aqui, a frase eixo precisa ser lembrada com força, porque ela explica tudo isso. Antes de Deus restaurar, algo precisa acontecer dentro de você. Esse algo é a desconstrução da falsa força. É o fim da espiritualidade baseada só em emoção. É o colapso da identidade que você construiu para sobreviver, mas que não serve mais para viver. Deus não restaura quem insiste em fingir que está bem. Ele restaura quem aceita parar, admitir o cansaço e reconhecer limites. E isso não diminui a fé, isso aprofunda a fé. Muita gente acha que fé é continuar mesmo exausto. A Bíblia mostra o contrário. Fé madura é saber quando parar, quando dormir, quando se recolher, quando silenciar. É confiar que Deus trabalha mesmo quando você não está produzindo nada visível. É nesse ponto que o silêncio se torna pedagógico. Ele ensina você a não confundir produtividade com propósito. Ensina que estar ocupado não significa estar alinhado. Ensina que Deus não mede sua vida pelo quanto você aguenta, mas pelo quanto você obedece. E existe um detalhe importante. O silêncio de Deus quase sempre vem acompanhado de uma sensação de vulnerabilidade. Você se sente mais exposto, mais sensível, mais emocional. Isso não é regressão espiritual, é sensibilidade sendo restaurada. Uma alma endurecida não sente, uma alma curada volta a sentir. Por isso, antes da restauração, Deus amolece o coração, e um coração amolecido sente mais dor, sim, mas também sente mais verdade. Ele chora o que foi engolido, ele reconhece o que foi negado, ele admite o que foi tolerado por tempo demais. E aqui voltamos a uma verdade central deste vídeo, porque ela conecta tudo. O que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Se você tolerou excesso, o corpo cobra. Se você tolerou silêncio emocional, a alma grita. Se você tolerou fuga, a mente se confunde. Mas quando você para de tolerar e começa a confrontar, algo muda. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser fértil. O cansaço deixa de ser desespero e vira sinal de transição. A confusão deixa de ser perda e se torna processo. Antes de Deus falar de novo, Ele quer que você escute a si mesmo. Antes de te dar direção externa, Ele quer alinhar o interior. Antes de restaurar caminhos, Ele restaura fundamentos. E isso exige tempo. Não é instantâneo, não é rápido, não é confortável, mas é profundo. E restaurações profundas não se perdem com o primeiro vento contrário. Se você está vivendo uma fase em que tudo parece lento, silencioso e pesado, não conclua rápido demais. Talvez você não esteja atrasado. Talvez você esteja exatamente onde precisava estar para não perder o que vem depois. Porque Deus não acelera quem ainda precisa aprender a sustentar o que vai receber. Na próxima parte, vamos avançar ainda mais e entender por que Deus permite que algumas forças acabem para que a força certa nasça, e como reconhecer o momento em que o processo está perto de virar. Há um momento no processo em que Deus não apenas silencia, Ele permite que certas forças acabem. Não é punição, não é abandono, é transição. A força que você usava até aqui, aquela que te sustentou por muito tempo, começa a falhar. O ânimo diminui,
A resistência cansa. A motivação que antes empurrava agora já não sustenta. E isso assusta, porque você sempre acreditou que essa força era necessária para continuar. Mas a verdade é que Deus não restaura usando a mesma energia que te esgotou. Existe uma diferença profunda entre força antiga e força restaurada. A força antiga nasce do esforço constante, da tentativa de dar conta, da necessidade de provar, da pressão de manter tudo funcionando. Ela até funciona por um tempo, mas cobra caro. Ela consome o interior, drena a sensibilidade espiritual e cria uma dependência perigosa do próprio desempenho. Antes de restaurar, Deus precisa encerrar esse ciclo. Por isso, Ele permite que você chegue ao limite do que consegue sustentar sozinho. Não para te humilhar, mas para te libertar de uma fonte de força que já não serve mais. Enquanto essa força antiga estiver ativa, você sempre vai tentar resolver tudo por ela. E Deus não quer apenas te ajudar, Ele quer te reposicionar. Aqui, a frase eixo volta a ganhar peso, porque explica o que está acontecendo dentro de você. Antes de Deus restaurar, algo precisa acontecer dentro de você. Esse algo é a troca da fonte. Quando a força antiga acaba, você sente medo, sente insegurança, sente a tentação de voltar aos velhos hábitos, às velhas compensações, às velhas tolerâncias, porque elas davam uma sensação de controle. Mas essa sensação era ilusória. Ela mantinha você em movimento, mas não em alinhamento. Deus sabe que não adianta restaurar alguém que ainda depende da força errada. Por isso, Ele deixa essa força morrer. E morrer dói. Dói porque faz você se sentir fraco. Mas, na linguagem de Deus, fraqueza é solo fértil para uma força mais profunda. A Bíblia mostra isso repetidamente. Pessoas que chegaram ao fim de si mesmas antes de serem levantadas. Gente que perdeu o fôlego antes de receber direção. Corações que quebraram antes de serem curados. Não porque Deus gosta de dor, mas porque Ele sabe que restauração sem mudança de fonte vira repetição de queda. É aqui que muitos tentam acelerar o processo. Tentam recuperar a antiga força. Tentam voltar ao ritmo antigo. Tentam se distrair para não sentir o vazio. Tentam compensar o fim da energia com excessos. Comida, trabalho, estímulos, ocupação, barulho. Mas tudo isso apenas adia o que precisa acontecer. O nascimento de uma força nova. E essa força nova não nasce do esforço. Ela nasce da rendição. Rendição não é desistir da vida, é desistir de sustentar tudo sozinho, é admitir que você estava vivendo acima do limite, é reconhecer que algumas tolerâncias estavam te adoecendo por dentro, é aceitar que o corpo, a mente e o espírito precisam voltar a um ritmo mais verdadeiro. Aqui, outra verdade se conecta de forma direta. O que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Se você tolerou viver sem descanso, você se tornou cansado. Se tolerou viver em alerta constante, você se tornou ansioso. Se tolerou viver compensando vazios, você se tornou dependente do alívio rápido. Deus não quer te restaurar para você continuar tolerando o que te destrói. Ele quer te restaurar para você governar de forma diferente. Por isso, quando as forças antigas acabam, não tente ressuscitá-las. Não volte correndo para o que te dava sensação de controle. Não chame de fracasso o que é encerramento de ciclo. O fim de uma força não é o fim da sua história, é o fim de um método. A nova força nasce quando você aprende a sustentar a vida a partir de dentro, não a partir da pressão de fora. Ela nasce quando você aprende a obedecer limites, quando aprende a pausar sem culpa, quando aprende a cuidar do corpo sem usar o corpo como fuga, quando aprende a ouvir o espírito sem precisar de barulho constante. Essa força é mais silenciosa, mas é mais estável. Ela não te empurra, ela te sustenta. Ela não te acelera, ela te alinha. Ela não te esgota, ela te renova.
E é por isso que antes da restauração completa, Deus permite que você se sinta fraco, não para te deixar no chão, mas para te ensinar a andar de outra forma. Uma forma que não depende de tolerâncias perigosas, nem de excessos disfarçados de necessidade. Se você sente que está perdendo forças antigas, não conclua rápido demais. Talvez Deus esteja apenas tirando de você aquilo que não pode mais ser a base da sua vida, porque a restauração que vem depois não combina com a força que te trouxe até aqui. Na próxima parte, vamos entender como cooperar com esse processo, sem resistir, sem se endurecer e sem se perder no meio do caminho, e como reconhecer os sinais de que a restauração está mais perto do que você imagina. Há uma diferença decisiva entre passar pelo processo e cooperar com o processo. Muita gente atravessa fases difíceis, mas poucas permitem que essas fases cumpram o que vieram fazer. Cooperar com o que Deus está fazendo dentro de você não significa acelerar o tempo, nem tentar controlar o resultado. Significa alinhar atitudes internas com a direção que o processo já está apontando. Quando as forças antigas acabam e a nova ainda não se manifestou plenamente, surge um espaço delicado. Um intervalo em que você se sente vulnerável, exposto e tentado a voltar para padrões conhecidos. É nesse intervalo que a cooperação se torna essencial. Porque resistir aqui prolonga a dor. Cooperar aqui amadurece a alma. Cooperar começa com aceitar limites do corpo, da mente e do espírito. Aceitar que você não foi criado para viver em estado permanente de tensão. Aceitar que descanso não é fracasso. Aceitar que pausar não é desistir. Quando você aceita limites, você deixa de lutar contra sinais que Deus está usando para te proteger. Muita gente tenta atravessar o processo fingindo força. Mantém aparência, agenda cheia, discurso otimista, enquanto por dentro está desorganizada. Isso não coopera, isso mascara. Deus não trata máscaras, Ele trata verdades. E a verdade mais comum nesse ponto é simples. Você precisa parar de se exigir o que Deus não está te pedindo agora. Aqui, a frase eixo volta como bússola interior. Antes de Deus restaurar, algo precisa acontecer dentro de você. Esse algo é a mudança de postura. É sair da autossuficiência disfarçada e entrar numa confiança mais humilde, mais consciente, mais real. Cooperar também significa observar o que está sendo revelado, não fugir. Pensamentos recorrentes, emoções que insistem em aparecer, incômodos específicos, tudo isso são pistas. Deus não revela para acusar, Ele revela para alinhar. Quando você observa sem se defender, você aprende. Quando aprende, você cresce. Quando cresce, a restauração encontra base sólida. Outro ponto crucial é parar de alimentar o que o processo está enfraquecendo. Se Deus está reduzindo sua tolerância a certos excessos, não tente compensar com outros. Se Ele está diminuindo o ritmo, não tente preencher o silêncio com barulho. Se Ele está confrontando hábitos, não troque apenas o objeto. Trate a raiz. Cooperar é não criar atalhos emocionais para escapar do tratamento, e isso exige coragem. Coragem para sentir sem anestesiar. Coragem para admitir sem justificar. Coragem para mudar sem garantias imediatas. Mas é exatamente essa coragem que constrói a maturidade espiritual que sustenta a restauração depois. Lembre-se, o que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Cooperar com o processo é reduzir tolerâncias que te enfraquecem e aumentar práticas que te alinham. Não por obrigação religiosa, mas por amor próprio guiado por Deus. É escolher o que edifica, mesmo quando o que alivia parece mais fácil. Há sinais claros de que você está cooperando corretamente. Um deles é a paz silenciosa que começa a aparecer mesmo sem respostas completas. Outro é a clareza crescente sobre o que precisa mudar, mesmo que você ainda não saiba como. E outro é a diminuição da pressa,
Quando você para de exigir resultados imediatos, é porque começou a confiar no processo. Cooperar não elimina o desconforto, mas impede o desespero. Não remove a espera, mas dá sentido a ela. Não acelera a restauração, mas a aprofunda. E restaurações profundas não desmoronam quando o primeiro desafio aparece. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está mudando. Talvez de forma sutil, quase imperceptível, mas real. Deus não começa o que não pretende concluir, e quando Ele inicia um processo interior, é porque já enxerga a restauração que vem depois. Na próxima parte, vamos falar sobre os sinais de que a restauração está se aproximando, mesmo quando ainda não é visível, e como se preparar para não desperdiçar o novo tempo quando ele chegar. A restauração verdadeira quase nunca chega fazendo barulho. Ela não começa com anúncios, nem com viradas espetaculares. Na maioria das vezes, ela se aproxima em silêncio, de forma discreta, quase imperceptível. E é justamente por isso que muita gente perde o momento certo, porque espera sinais grandiosos, quando Deus está trabalhando nos detalhes internos. Um dos primeiros sinais de que a restauração está perto é a mudança na forma como você reage. As mesmas situações que antes te tiravam do eixo, agora já não têm o mesmo poder. Não porque você ficou indiferente, mas porque algo dentro de você está mais estável. A dor ainda existe, mas ela já não governa. O problema ainda está ali, mas ele não define mais quem você é. Outro sinal claro é a redução do ruído interno. A mente começa a desacelerar. Os pensamentos deixam de correr em círculos. As decisões passam a ser mais simples, menos impulsivas. Você não sente que precisa responder a tudo, explicar tudo, provar tudo. Isso não é apatia, é maturidade sendo construída. E aqui a frase eixo continua sendo a chave para entender o processo. Antes de Deus restaurar, algo precisa acontecer dentro de você. Esse algo é a reorganização do interior para sustentar o que vem depois. Porque Deus não entrega algo novo a uma estrutura antiga sem antes fortalecê-la. Outro sinal importante é a mudança no que te satisfaz. Coisas que antes traziam alívio rápido começam a perder o encanto, não porque se tornaram proibidas, mas porque já não fazem sentido. Isso é libertação acontecendo. Quando o desejo muda, a luta diminui. Quando a satisfação se realinha, o excesso perde espaço. Você também começa a perceber mais clareza sobre limites. Passa a reconhecer quando precisa parar, quando precisa descansar, quando precisa dizer não. E o mais importante, começa a respeitar esses limites sem culpa. Esse é um sinal forte de restauração, porque pessoas não restauradas vivem se violentando para manter padrões irreais. Há ainda um sinal sutil, porém profundo. A esperança volta sem euforia. Não é aquela empolgação exagerada que costuma anteceder frustrações. É uma esperança calma, firme, silenciosa. Você não sabe exatamente como as coisas vão se resolver, mas sente que não está mais perdido. E essa sensação não vem de circunstâncias, vem de alinhamento. Nesse ponto do processo, Deus começa a devolver discernimento. Você enxerga com mais nitidez o que é distração e o que é propósito, o que é urgência falsa e o que é prioridade real, o que é peso desnecessário e o que é responsabilidade legítima. E isso muda completamente a forma como você caminha. Aqui entra uma advertência importante. Quando a restauração se aproxima, a tentação de voltar aos velhos padrões também aparece. Não porque eles ainda te dominam, mas porque são familiares. O novo ainda exige confiança. O velho oferece sensação de controle. É por isso que tanta gente estraga a restauração nos últimos metros. Volta para o que Deus já estava encerrando. Lembre-se novamente,
O que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Se você tolerar o velho por nostalgia, ele pode atrasar o novo. Se você tolerar a pressa, pode perder o tempo certo. Se você tolerar a autossuficiência, pode enfraquecer a graça que já está disponível. Preparar-se para a restauração não é se apressar, é permanecer alinhado. É continuar cooperando mesmo quando a dor diminui. É não abandonar práticas saudáveis só porque as coisas começaram a melhorar. É entender que a restauração não é um evento, é um novo modo de viver. E talvez esse seja o maior sinal de todos. Você já não quer apenas que Deus resolva algo. Você quer viver diferente, quer sustentar o que Ele vai te entregar. Quer honrar o processo, não apenas o resultado. Quando isso acontece, a restauração deixa de ser risco e passa a ser continuidade. Chegar até aqui já diz muito sobre você. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque algo dentro de você já não é mais o mesmo. A restauração que Deus faz raramente apaga o que foi vivido. Ela ressignifica. Ela transforma dor em discernimento, cansaço em sabedoria e perdas em maturidade. É importante entender isso. Deus não restaura para que você volte a viver como antes. Ele restaura para que você viva de outra forma. Por isso, o processo que te confrontou, te cansou e te silenciou, não foi um desvio. Foi um caminho que te ensinou a respeitar limites, a ouvir mais o interior, a não tolerar o que te adoece por dentro. Um caminho que mostrou que força sem alinhamento cobra caro, mas alinhamento sustenta a vida. Talvez você ainda não veja tudo claro, talvez algumas áreas ainda estejam em ajuste, mas se você chegou até aqui com mais consciência, mais humildade e mais sensibilidade espiritual, então, a restauração já começou, porque ela começa dentro, muito antes de aparecer fora. Guarde isso com você. Antes de Deus restaurar o que está fora, Ele transforma quem você é por dentro. E quando o interior muda, o exterior encontra lugar para se reorganizar. Agora, antes de você sair, eu quero muito te ouvir. Qual é a área da sua vida em que Deus mais tem te confrontado e tratado por dentro nesses últimos tempos? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo, respondo muitos comentários e oro por vocês. Seu comentário não é só engajamento, é posicionamento espiritual. E se essa mensagem falou com você em algum nível, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse espaço existe para caminhar com você em processos profundos, reais e transformadores, sem superficialidade. E para continuar entendendo os sinais de Deus durante os processos internos, assista agora o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Ele vai aprofundar ainda mais essa jornada e te ajudar a enxergar com clareza o que Deus está construindo em você agora. Fique em paz. O processo não te perdeu. Ele está te preparando.